Eu hoje gostaria de falar um pouquinho sobre a misericórdia de Deus, o seu verdadeiro significado, como é que funciona e também tentar desmascarar alguns erros que existem hoje nas nossas doutrinas, nos nossos conceitos acerca deste assunto. Mas antes disso, vamos pedir ao Senhor Jesus para nos ajudar. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre estas coisas que nós vamos falar agora. Amém. Então, nós lemos em Tiago 2, no versículo 13, o meu irmão do Senhor Jesus escreveu, um dos pilares de Jerusalém, disse assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu poderia buscar muitos versículos sobre a misericórdia de Deus, mas como eu não vou expandir muito sobre este assunto, porque também não tem muito para expandir sobre ele, eu queria, antes de mais, definir esta palavra, este termo de misericórdia, porque é necessário. Então, quando nós formos ver no original, a palavra misericórdia significa, quando eu digo no original, digo em termos bíblicos, significa uma compaixão ativa. Não é um sentimento, não é um sentir pena, um dó, ou seja, não digo que isso é errado, sentir pena de alguém, sentir dó de alguém, mas o significado da verdadeira compaixão que Deus tem por nós não tem muito a ver com isso. Então, a compaixão de Deus é uma compaixão ativa, significa que é algo que funciona, que resolve, que transforma, que mexe. Não é um sentimento que faz estagnar, que faz esmorecer, que faz desfalecer, ou que faz alguém desesperar, ou que faz alguém desistir. Não tem nada a ver isso. Ou talvez até que faça alguém acusar Deus, ou acusar alguém de não haver solução para isto ou para aquilo. A misericórdia de Deus é uma compaixão ativa, é uma misericórdia ativa, é um poder que resolve a questão que está complicada, aquilo que está complicado na vida de uma pessoa. E em termos eternos, o que está complicado é a perdição da pessoa. Então, quando a Bíblia fala de compaixão ou de misericórdia, fala em termos da salvação da pessoa, em termos da perdição da pessoa e a sua relação com a vida eterna, com aquela vida constante que Deus nos dá. Então, não tem a ver com algo humano, tem a ver com aquilo que realmente interessa para a eternidade. Então, o que nos separa da eternidade, aquilo que nos separa da vida eterna, deixa-me só dizer o que é a vida eterna. A vida eterna não é uma coisa que começa depois da morte. Segundo a Bíblia, a vida eterna começa agora, aqui, já. É uma vida que se experimenta. A palavra eterna significa constante, permanente, sem altos e baixos. É uma vida de plenitude. E quem não experimentar essa vida aqui e agora, na plenitude que Deus promete, é provável, ou é quase certo, praticamente certo, que não a irá experimentar na eternidade, depois da morte, isto é. Porque a palavra eterna significa isso. Então, a vida eterna é uma vida constante. É aquilo que o Senhor Jesus diz: tereis vida em abundância.
a vida que não termina, não tem altos e baixos. Então, isso é o que significa a vida eterna. Se nós lermos ainda, podemos aprofundar o assunto, mas não vou fazer isso agora. O Senhor Jesus diz que esta vida eterna é conhecê-lo a Ele. Nós vemos isso em João 17, versículo 3. Conhecê-lo a Ele. Então, quando Deus aplica, ou quando Deus demonstra, ou revela, ou torna ativa aquela compaixão dele, tem muito a ver com esta questão da perdição da pessoa e da sua relação ou do seu afastamento daquilo que é eterno, daquilo que se experimenta agora. O afastamento da pessoa da vida eterna não tem a ver com a pobreza ou com a doença ou com isto ou com aquilo, a não ser que isso esteja separando a pessoa da vida eterna, da vida que se experimenta aqui e agora. Lembrem-se que Moisés disse a vida dos céus sobre a terra, os dias dos céus sobre a terra, desculpa, assim. E então, aqui quando depois Deus fala, por exemplo, que terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, significa precisamente isso. Ele vai demonstrar uma compaixão ativa para a salvação daquilo que é importante em termos eternos, em termos da salvação da pessoa. Então, isto significa que tem a ver muito com o pecado, com a salvação do pecado. Nós lemos que o Senhor Jesus nos salva dos nossos pecados. Há muitas pessoas por aí que a gente pergunta, mas você foi salvo de quê? Diz, não, eu fui salvo. Eu pergunto, mas de quê que o Senhor foi salvo? De que a senhora foi salvo? Eles não sabem dizer, fui salvo do inferno, mas o Senhor não estava no inferno, como é que foi salvo de lá? Né? Nós somos salvos daquilo que nos perturba agora. Então, o que é que nos perturba agora? É o nosso pecado. Nós somos salvos dos nossos pecados, da má língua, da impaciência, da concupiscência, seja do que for. Então o Senhor Jesus abriu um caminho para nós sermos salvos disso. E é isso que nós lemos em Mateus 1, 21, diz assim, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em João 8 lemos que sereis verdadeiramente libertos dos vossos pecados. Então tem muito a ver com a salvação do pecado. A misericórdia não aceita o pecado. A misericórdia extermina o pecado. Esse é o verdadeiro sentido da misericórdia. O poder de Deus não aceita uma coisa, nem poderia aceitar uma coisa que pode exterminar. Então, logo, se Deus não aceita o pecado, é óbvio que não vai aceitar a pessoa com pecado. Ele vai transformar a pessoa com pecado. Deus não vai aceitar no seu reino aquilo que contamina o seu reino. Então, logo, se Deus pode transformar um pecador, se Deus pode transformar um transgressor em cumpridor, se Deus pode transformar uma criatura pecaminosa numa criatura nova, eterna, constante, por que razão ele iria aceitar o pecado numa pessoa? Então, o que consta aqui, a nível da misericórdia de Deus, é que Deus tem o poder, tem os meios, tem os mecanismos, tem o tempo, tem tudo para transformar alguém numa nova criatura. E não somente isto, ele tem como habitar presencialmente, de forma real, com esta criatura transformada. Logo, esta criatura passa a estar aquecida
envolvida, tá? Envolta, completamente preenchida desde o mais íntimo do seu ser pela própria presença de Deus. Então, e esta nova natureza não viverá, não subsistirá sem esta presença de Deus, sem que ela seja real, sem que ela seja verdadeira. Não pode ser uma coisa de ficção, tem que ser real. E a presença de Deus é verdadeira, é real. Então, é nisto que consiste a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus precisa ser uma coisa que triunfa sobre o juízo. E nós sabemos que, segundo, por exemplo, Romanos 1 e outros, nós lemos que o juízo de Deus será sempre contra o pecado. Haverá sempre juízo. Já irei explicar de que forma é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas a verdadeira essência da misericórdia de Deus é disponibilizar os meios, disponibilizar os mecanismos, disponibilizar o poder dele, o poder da graça, a favor da salvação do pecador, salvação do seu pecado, da sua maneira de ser, da sua língua, seja do que for. Então, e isso não vem por sacrifício, vem nos submetendo à própria natureza de Deus. Então, quando o pecador se aproxima de Deus, ele tem a oportunidade de achar esta misericórdia. Que misericórdia é esta? Aquela que o transforma numa nova criatura. É como dar uma possibilidade, não somente a possibilidade, mas fornecer os meios, fornecer tudo o que é necessário para que a pessoa se transforme desde o seu interior, desde o coração, não só na aparência. Então, é nisto que consiste a misericórdia de Deus, dar uma oportunidade, dar os meios, dar os mecanismos, fornecer tudo, a sabedoria, tudo o que precisa, tudo o que um transgressor precisa, tudo o que um pecador precisa para deixar de ser transgressor. Aliás, ele chega ao ponto de dizer que o transgressor morre. Ora, se o transgressor morre, o que vai acontecer? Vai acontecer que a misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo. Por quê? Porque morreu o transgressor. E então, mas já lá iremos. Então, quando a Bíblia diz assim, que alguém não usou de misericórdia, por exemplo, isto nós lemos em Tiago, não usou de misericórdia, significa que a pessoa ou não recebeu ou não forneceu. Por exemplo, nós lemos em vários lugares que quando a pessoa não faz uso da misericórdia, quer dizer que tem que ser, ninguém usa uma coisa que não é ativa, né, que não é verdadeira, que não funciona, que não é uma coisa poderosa, não é? Então, se eu não faço uso dessa misericórdia, não é? Significa que eu não forneci essa misericórdia, eu não aceitei essa misericórdia, não aceitei os meios, não aceitei, porque não aceitei nada daquilo que Deus me fornece. Isto é muito fácil chegar aqui e dizer: eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Mas é uma doutrina que não tem cabimento em termos bíblicos, porque aceitar é muito mais do que aquilo que levantar a mão na igreja. Aceitar a misericórdia de Deus, aceitar o Senhor Jesus, os seus meios, significa que eu vou pegar uma cruz para chegar a um calvário
onde eu vou morrer. Eu não vou carregar essa cruz a vida toda. Eu vou carregar essa cruz para ir morrer de imediato. Então, esta misericórdia disponibiliza a morte ou providencia a morte do transgressor. E essa pessoa vai ser completamente livre, verdadeiramente livre, de forma real. Quando a Bíblia fala de verdadeiramente, está falando de uma forma real, não é só de crença, livre, liberta dos seus pecados, do seu poder de pecar. Então é por isso que ele diz que, lemos Paulo, diz que o poder não terá mais domínio sobre vós. O poder do pecado não terá mais domínio sobre vós. Porquê? Porque morreu. Então, vamos lá ver agora de que forma é que o juízo perde para a misericórdia. Como é que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Então, a lei de Deus existe, vai existir sempre, não vai deixar de existir. Quer dizer que a lei pune a transgressão. Quem comete essa transgressão é um transgressor. Então, em termos técnicos, isto significa que existe uma transgressão, existe um transgressor, existe um juízo sobre o transgressor. Bem, este transgressor encontrou-se com o Senhor Jesus e, através do poder do Espírito Santo, as características do Senhor Jesus, que ele está morto para este mundo, segundo Romanos 6, e vive para Deus. Então, aquilo que o Senhor Jesus vai se manifestar na pessoa que está conciliada com Deus de forma real, com Ele, com o Senhor Jesus, que se tornou um com Ele. Por isso é que Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, quando este transgressor deixa de existir, quando este transgressor está verdadeiramente morto, crucificado, à semelhança daquilo que o Senhor Jesus aconteceu com o Senhor Jesus, quer dizer que ele está morto para o mundo, morto para o pecado. Então, à semelhança disto, o transgressor deixa de existir. Significa que a lei de Deus não tem mais quem condenar. Por quê? Porque o transgressor deixou de existir. Vamos por partes. Imaginem que eu cometo um crime grave. Eu cometo um crime qualquer, assassinato, roubo, seja o que for. E a lei normal dos homens vai me condenar por isso. Mas imaginemos que antes de eu comparecer no tribunal ou em juízo, eu morri. Agora eu pergunto: quem é que vai ser condenado pelo crime? Se eu já morri. A lei não tem quem condenar mais, porque o transgressor deixou de existir. É isso que Romanos 7 fala, que a lei só existe para aquele que transgride. Então, logo a lei, Romanos 6, 7 e 8, falando sobre isso. O transgressor deixando de existir, não tem mais quem condenar, porque o transgressor morreu. E quando nós estamos a falar daqui de morrer, estamos a falar de uma morte real, não é uma morte fictícia, de crença. A pessoa fica tão morta para o pecado quanto um cadáver vai estar para este mundo. Vá lá a uma morgue um dia deste e peça lá a um morto e diz: olha,
Diga para ele para um morto qualquer lá, olhar para uma mulher bonita que está passando. Vamos ver se o morto reage. Então, é este tipo de morte, ou mais morto que esta morte, que o Senhor Jesus nos concede, nos oferece através da sua misericórdia. É nós estarmos crucificados com Ele para o mundo e para o pecado. Crucificados para tudo, mortos, verdadeiramente mortos. E ressuscitados numa nova vida. Então, é isto que a misericórdia de Deus nos concede, nos oferece, nos dá gratuitamente. Então, logo, como é que a misericórdia triunfa sobre o juízo? É assim, porque o juízo vai deixar de existir porque não tem quem condenar. O transgressor deixou de existir. Deus não vai condenar uma nova criatura pelo passado daquele transgressor que deixou de existir. Então, é aí que entra o perdão, entra a eficácia, a eficiência da misericórdia de Deus, uma misericórdia ativa, de transformação de um ser terreno num ser celestial. Então, era este conceito que eu queria trazer hoje sobre o que é que significa a misericórdia de Deus, qual o seu impacto em nós, como é que isto funciona, e esta misericórdia precisa ser achada. É isso que nós lemos em Hebreus 4:16, salvo erro, que diz assim: para que nós alcancemos misericórdia, para sermos ajudados num dia que seja necessário. Então, é preciso nós alcançarmos esta misericórdia. Quem busca, acha. E quem busca esta misericórdia tem que saber do que é que está buscando. Tem que saber que eu estou buscando a minha morte. A morte do transgressor que eu sou, para eu ressuscitar numa nova vida. É nisto que consiste a misericórdia de Deus. E é assim que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Porque o juízo não vai ter mais quem julgar. A lei vai permanecer, mas o pecador não. O pecador deixa de existir, tornou-se uma nova criatura. Então, que Deus nos abençoe e espero que hajam muitas pessoas que entendam, aceitem, recebam e façam pleno uso desta misericórdia que Deus nos concede agora em tempo útil. Deus nos abençoe. Senhor Jesus, obrigado por esta mensagem, obrigado por esta verdade. Pedimos, Senhor, que Tu continues nos abençoando com o Teu poder, com a Tua presença, com o Teu calor, o calor do Teu Espírito, com a Tua verdade, Senhor, de forma real. Te pedimos. Amém.